Grupo Legrand é um grupo de origem europeia, ele nasce na França, inicia as atividades ainda como uma empresa, uma oficina de cerâmica. E quando surgiu a eletricidade, olha que coisa interessante, né? A eletricidade precisou usar a cerâmica como se fosse o primeiro isolante natural. E com isso a Legrand entrou nesse universo elétrico e até hoje, então, ela foi se especializando, foi crescendo, está presente em mais de 180 países, e inclusive um dos grandes eixos ali, os dois eixos que a Legrand usa para crescimento, é a inovação no produto, ou seja, a gente nasceu lá fazendo cerâmica como isolante e hoje fazemos tela de toque, fazemos inúmeros equipamentos que vão trazer muita inteligência e eficiência elétrica para a sua instalação. E outro eixo é aquisição. Então, a SMS, pode ir para o próximo, Francisco, por favor, Júnior. A SMS vem exatamente e embarca dentro do grupo de Legrand a partir de 2012. Mas, assim como o Vilmar citou, já era um líder nacional na parte de no-bricks estabilizadores, e veio somar com o grupo, então. O grupo, para se organiza em 4 unidades estratégicas de produto, e nós temos muito orgulho de fazermos vários produtos desenhados e produzidos em 4 plantas, em 4 fábricas que temos no país. Então, nós temos lá em Caxias do Sul, em Diadema, onde é originalmente a planta SMS, em Manaus e Aracaju são as plantas. Temos também 6 centros logísticos para poder ter o material próximo de você. E temos 10 unidades de equipes de vendas, né? 10 unidades de negócio que fazem a parte de comercialização. Pode ir para o seguinte, Júnior, por favor. E agora vamos entrar no assunto de hoje, pessoal. Por que existem inúmeros eventos que podem prejudicar os equipamentos elétricos, né? Nasce desde lá da concepção da energia, quando a gente tem a parte de geração e transmissão e distribuição. Ao longo desse trajeto, pessoal, que geralmente é distante, podem acontecer desligamentos de cargas muito grandes, religamento de cargas muito grandes, descargas atmosféricas, e com isso a energia que chega lá na nossa casa e no nosso equipamento pode ter diversos fenômenos que vão fazer com que a energia possa chegar com uma qualidade ruim ou até mesmo com perigo às nossas instalações. Então vamos lá, Júnior, próximo. Então, o primeiro evento que todo mundo já se lembra, porque é muito rápido, né, de ter a lembrança dele, é o blackout. O que é o blackout? É a falta total de energia. Você está trabalhando e se há um blackout, você não tem energia da concessionária presente. Então, geralmente você vai precisar de no-bricks para exatamente suportar essa falta de energia até a entrada de grupos geradores e tudo mais. Vamos para o segundo problema elétrico ali que a gente tem, a subtensão de rede. Imagina, pessoal, está tudo bom, legal, aí uma cidade inteira é religada ao sistema de energia de distribuição. Como essa carga é muito grande, vai causar o quê? Uma diminuição de amplitude de energia, e isso os outros lugares que já estavam ligados podem perceber. Então, quem vai ajudar nesse momento? Os estabilizadores e também os no-breaks, né? Por quê? A gente precisa manter a energia com um determinado patamar exatamente para a gente conseguir manter a operação. Vamos para o terceiro problema, então. A sobretensão. Imagina que quando a gente está com todo o sistema ligado e a gente desliga uma carga muito grande, naquele momento vai sobrar energia de geração e com isso pode haver um aumento da amplitude de tensão, e isso é ruim para os equipamentos porque ele precisa ter uma isolação, né, adequada ao nível de tensão. Então, os aumentos abruptos de tensão na rede poderiam danificar os equipamentos, e isso, desde os estabilizadores, a gente já consegue trazer qualidade de energia, e é lógico, quando há ausência total, não tem como, só no break, mas um estabilizador já resolveria ali a parte de sub e sobretensão. Vamos para o próximo evento. O evento número 4 é a alteração de frequência da rede. Geralmente, pessoal, está relacionado a funcionamento de geradores menores. Por exemplo, quando entra lá um motogerador, qualquer coisa desse tipo, até ele ter a rotação dele estabilizada, ele pode variar a frequência. E não tendo uma frequência estabilizada, a gente também teria problemas com os nossos equipamentos. A gente vai ver como resolver isso adiante. Problema número 5. Distorções harmônicas. Toda vez que nós ligamos a rede elétrica em equipamentos que possuem fontes chaveadas, fontes mais elaboradas, sistemas de telecomunicação, nós podemos deformar a nossa energia.
E quando a gente tem também várias casas ou instalações ligadas, né, vai se somando uma distorção harmônica, e isso também poderia prejudicar as comunicações e o funcionamento do equipamento. Também vamos ver já já como resolver isso. Problema número 6, ruído de linha. Ruído de linha, pessoal, geralmente é gerado por fonte de interferência eletromagnética. Então, se eu estou próximo a um transformador, próximo a um circuito de energia maior, né, percorrendo ali, sendo percorrido por uma corrente muito alta, ou quando tem um surto de tensão que pode induzir ruídos, ou também quando eu estou perto de máquinas de raio-x, ressonância magnética. Então, tudo isso vai interferir na rede e vai causar um ruído, e esse ruído pode afetar o funcionamento do equipamento. Vamos para o próximo problema. Problema número 7, surto de tensão. Geralmente, diferente da sobretensão, né, que é a subida do valor nominal da tensão, a gente pode ter um surto, que é um fenômeno muito rápido. Só que está mostrando aí na onda, pessoal, uns picos né, pequenininho. Mas imagina que a gente tem lá, por exemplo, 220 volts na tomada e poderia chegar a 10 mil volts. Então, essa energia poderia causar danos aos equipamentos. E a gente já vai ver já como que a gente pode resolver esse problema, tá? Então vamos para frente, Júnior, por favor. Então, olha só, pessoal, o que nós podemos usar para eliminar ruídos e surtos de tensão? Dentro dos filtros de linha, ele possui um circuito eletrônico com capacitores de corrente alternada, corrente contínua e também um varistor. O que o varistor faz? Se eu tiver uma subida de tensão, ele varia a resistência dele e joga essa energia a mais para o pino terra. Então, com isso, ele vai manter o surto de tensão ali controlado. Então, picos rápidos de mudança de tensão, o filtro de linha já resolve. Então, ele drena esse surto para a terra. E ruídos, se eu tiver lá próximo a instalações, do jeito que a gente falou, né, de raio-x, ressonância magnética, que vem algum ruído pela rede, ele também consegue fazer filtragem pelos capacitores e deixar com que a energia que nós vamos ligar os equipamentos à tomada do filtro de linha fique com qualidade melhor do que aquela que a gente tomou da tomada. Tá? Então, o filtro de linha, quais diferenciais que a SMS tem no produto dela? Vocês podem ver o botãozinho vermelho ali, é uma chave disjuntora, então não usa fusível, então se houver algum problema, ele vai desligar por sobrecarga ou por qualquer evento ali de ter um surto muito duradouro, e o produto vai desligar e na hora você vai lá e religa de novo. Então o filtro de linha vai resolver dois problemas para a gente, surto e ruído. Vamos para o próximo, Júnior. Evoluindo agora o grau de proteção, vamos para o estabilizador. Estabilizador, pessoal, ele possui internamente algumas chaves e um alto trafo, de maneira que, se eu tenho uma elevação ou um abaixamento no valor nominal da tensão, ele faz um chaveamento microprocessado. E esse chaveamento é tão rápido que ele não desliga a carga. Então, o estabilizador, o que ele é de fato? Ele é uma leitura da tensão que a gente está entregando para a carga e a gente faz comutações através de microprocessadores, fazendo chaveamento de uma maneira que a gente consiga aumentar ou diminuir, ou seja, compensar por degraus o nível nominal de tensão para entregar a tensão nominal para o equipamento. Então, a gente tem agora 5 níveis de proteção. Por ter um filtro de linha interno, ele drena o ruído e drena o surto, só que a mais, ele corrige a sobretensão e a subtensão, fazendo isso de uma maneira que ele vai mudar o degrau de tensão para sempre manter o valor nominal de entrega. Então, com isso, a gente deixa o equipamento sempre recebendo a tensão nominal. Próximo slide. Os estabilizadores da SMS, pessoal, foram desenvolvidos para atender todos os critérios de segurança que hoje são compulsórios e são acompanhados ali pelo Inmetro. Tá? Então, existe uma norma que realmente até 3 kW ou 3 kVA uniformizam como que o fabricante tem que fazer o estabilizador. E a Legrand SMS atende isso desde a origem. Tá? Então, a gente até ajudou a formatar isso. Então, pode ficar tranquilo que a gente atende isso numa boa. Próximo slide, Júnior. Em se falando agora de falta de energia, o estabilizador não consegue compensar. Né? Então, para haver mais um nível de segurança que seria conseguido através das baterias dos no-breaks,
é que entram agora os no-breaks Line Interactive. O que o no-break Line Interactive possui, né? Ele tem um filtro de linha, então ele protege lá também do surto e do ruído. Ele possui um estabilizador interno que vai proteger a gente, então, da sobre e da subtensão. Ele faz também a correção desse valor através de degrau, só que quando falta energia, ele liga as baterias à carga e faz isso de maneira tão rápida que os eletrônicos convencionais não percebem a falta de energia. É lógico, ele vai entrar no módulo de bateria e você deve sempre pensar no no-break não só na potência, mas também no tempo de autonomia. Então, com isso, você vai conseguir estabelecer uma operação continuada, né? Diferenciais dos no-breaks, né? Nós temos várias linhas aí de no-breaks Line Interactive, né? Mas mesmo o mais básico, você consegue ter ali, pelo LED, quais são as maneiras de operação. Se ele está em rede, se ele está em modo bateria, ou seja, você consegue sinalizar, ter essa sinalização para você saber a operação. Temos também, na família Line Interactive, uns modelos Expert, que a gente chama, onde a gente tem uma porta USB, e com essa porta USB, depois o Francisco vai explicar um detalhe legal, que é uma exclusividade da SMS, ter o Power View, onde você consegue saber também todos os parâmetros do no-break através de um aplicativo. Então, é muito interessante. Então, mesmo o Line Interactive já possui essa função. Vamos para o próximo, Francisco. Então, olha só, o Line Interactive ele tem dois modelos ali, né? O que é para praticamente todos os eletrônicos convencionais, ali, computadores, roteadores, impressoras, inclusive jato de tinta e tudo mais, a parte toda de telecomunicação com switches, né? Tudo isso, pessoal, sistemas de segurança CFTV, pode ser atendido por um no-break Line Interactive senoidal por aproximação. Além disso, a gente também tem, pode ir para o próximo, Francisco, o que é o senoidal puro, que a gente chama. Que cargas que exigem um no-break Line Interactive senoidal? Aquelas cargas mais sensíveis, né? Então, seriam os computadores que têm a fonte PFC ativa, então os PC gamers, também a parte de servidores, né? Se eu quero trabalhar lá com um servidor que está garantindo, às vezes, o funcionamento de uma equipe de trabalho, é interessante ter um no-break senoidal. Projetores, plotters, porque a plotter também ela tem uma carga não linear na hora que ela está fazendo a impressão, né? Então a gente precisa fornecer uma carga, uma energia com a mesma característica da rede, que é a característica senoidal. Além disso, também equipamentos sensíveis como aquários, equipamentos de laboratório e também instrumentos musicais para não haver ruído. Tá? Então, por isso que nós temos o Line Interactive. Tanto os modelos senoidais por aproximação, que vão atender praticamente todos os eletrônicos, e o senoidal, pessoal, atende todos e também esses mais sensíveis que a gente acabou de dizer. Então, o senoidal, ele atenderia todos, né? E aí você teria ainda um produto que vai ter características para atender cargas sensíveis. Vamos para o próximo, Francisco. Ô, Ronaldo. Oi, sim, perguntinha? Perguntinha. Um grande público da H2i, né? Dois grandes públicos da H2i são o público de provedores de internet e o público de segurança eletrônica, né? Que usam naturalmente as câmeras. Câmera não precisa ser senoidal, então, pode ser um no-break comum para segurar câmeras de segurança. Isso, a Exato. parte de câmeras de CFTV, os DVRs, inclusive os NVRs, né? E também switches, eles têm fontes que foram construídas e quando a gente usa o no-break Line Interactive senoidal por aproximação, nós atendemos os mesmos requisitos dos fabricantes das fontes desses equipamentos. Então, vai funcionar tudo de uma maneira transparente, não vai haver nenhuma diferença. Apenas esses que possuem a fonte PFC, que no caso são equipamentos um pouquinho diferentes, que são servidores e os computadores para jogos, ali o PC Gamers, estes daí, e a Plotter, no caso que eu citei, são equipamentos que são um pouco mais sensíveis a essa variação da senoidal por aproximação. Então, por conta disso, é que a gente tem os dois, mas realmente, o que você citou ali, o pessoal de segurança de CFTV e tudo mais, pode ficar tranquilo que o Line Interactive, sendo escolhido lá com a autonomia correta e a potência correta, vai funcionar muito bem para os sistemas de segurança. Okay?
Ok. Depois também o Júnior vai explorar um pouquinho mais isso aí. Indo agora para o NoBlake de dupla conversão, pessoal, o que acontece agora? Nós vamos para mais 3 níveis de segurança. Então, a gente faz tudo as 6 proteções lá que o filtro de linha fazia para a gente o quê? O surto e o ruído. Depois a gente agregou o estabilizador, que fazia o quê? A correção do valor de tensão quando abaixa, da sub, e da sobre quando aumenta. Só que ele fazia isso por variação de degrau. Quando a gente vai para o online, dupla conversão, ele faz isso de maneira linear. Ou seja, ele corrige o tempo todo a tensão, e a tensão lá na saída não tem tempo de resposta, não tem degrau. Ele fica praticamente com a qualidade melhor até do que a entrada. Tá? Então, o NoBlake dupla conversão, ele acaba fazendo isso, e ele também corrige ainda distorções harmônicas, que exatamente ele funciona como um filtro, porque ele está recebendo energia, está mandando para as baterias, depois ele pega das baterias e joga no inversor para fornecer energia para a carga, então ele já corrige a distorção harmônica e a frequência. Então, tudo isso, essas 9 proteções, você entrega para sua carga quando você usa um NoBlake online ou de dupla conversão. Para quando que a gente deve usar um NoBlake de dupla conversão? Quando a gente estiver falando de cargas críticas. Então, depois, para vocês entenderem, equipamentos hospitalares, porque não pode parar em hipótese nenhuma, não pode nem ter pensamento de intervalos, né? Então, a gente faz o uso de NoBlakes dupla conversão. A parte de tráfego aéreo, imagina um radar lá funcionando. Então, assim, existem cargas que a gente chama de carga crítica, e essas cargas é que necessitam, então, desses NoBlakes com o funcionamento dupla conversão. Vamos para o próximo, Júnior. Outra coisa que eu queria que vocês pensassem, né, para depois a gente já passar para o Júnior explicar alguns detalhes para a gente. Quem hoje conseguiria, pessoal, viver sem energia, e sem energia a gente não trocaria informação nenhuma, e por consequência também a gente não teria lá o controle de acesso funcionando e toda a parte de CFTV, gravações, toda a parte de controle de segurança. Então, faltando energia hoje, você fica praticamente sem 3 pilares: segurança, dados e a própria energia ali para você operar. Vamos para o próximo. Sem esses 3 pilares, pessoal, a gente voltaria para essa cena que está mostrando ali que o homem estava dominando o fogo, a primeira energia ainda, né? Nem conhecia eletricidade e tudo mais. Mas, assim, é muito difícil hoje a gente regredir, né? Próximo, Júnior, por Ronaldo, favor. Oi, sim. o Robson está perguntando Legal. esse de dupla conversão, a saída é isolada da entrada? Todo NoBlake dupla conversão, a entrada ela vai toda para onde? Para fazer o carregamento da bateria, porque ela fica constantemente ali recebendo energia da linha. Depois, a gente pega a energia que está ali na bateria e converte ela, faz a inversão para jogar para a carga. Então, sim, a saída está completamente desvinculada da entrada. Não é como a gente trabalhava lá com os estabilizadores e também com os NoBlakes lá em Interactive. Os NoBlakes lá em Interactive, ou ainda os estabilizadores, eles corrigem, né, o que a gente precisa que seja corrigido lá, eles têm um custo menor, mas eles também acabam trazendo uma eficiência maior do que um NoBlake online dupla conversão. Mas como assim? Porque a gente não gasta energia carregando as baterias e depois invertendo a energia das baterias, que é de corrente contínua, para corrente alternada. Tá? Então, assim, não façam a associação direta assim, então o melhor NoBlake que existe para a minha aplicação sempre vai ser um NoBlake online. Pessoal, isso requer um investimento que às vezes fica inviável o projeto. Tá? Então, é lógico, você tem uma segurança muito maior no NoBlake dupla conversão? Sim. Eu preciso de toda essa segurança? Se a resposta for sim, a minha carga é crítica, estamos juntos. Se a sua resposta é, poxa, não sei, a gente vai depois mostrar para vocês um aplicativo que a SMS desenvolveu exatamente para tirar a lipo isso. Tá? Então, a resposta é sim. A carga está com energia recebida diretamente dos inversores, que é diferente daquela energia da entrada, que pode ser que está com qualidade muito ruim. Ok? Pessoal, Ronaldo, muito bem. Façam só mais. perguntas, hein? Tem uma pergunta do Peterson, que é grande amigo nosso, parceiro também, cliente de longas datas, e Bacana. formador de opinião
sabe muito, ajuda outros provedores de internet. Então, Peterson, obrigado aí pela participação também. Ele pergunta se a H2i tem no-break de senoidal de 3 kVA para data center, para um sistema online de alta disponibilidade. Peterson, eu vou consultar o aplicativo, caso você não queira, né? Eu vou consultar o aplicativo e já te respondo. Mas uma coisa, o que a gente não tiver, o que a H2i não tiver, mas a SMS fabrica, a gente pode trazer para você. A gente pode encomendar, né? Claro que tem no-breaks muito potentes, muito grandes, que a gente pode não ter para pronta entrega, mas a gente pode encomendar para você sem problema algum. Tá certo, Ronaldo? Sim, sim, essa parceria funciona exatamente dessa maneira. A gente precisa, pessoal, porque a Legrand é muito boa em desenvolver o produto e fabricar. A parte de logística, a gente precisa dos parceiros de distribuição porque eles vão estar perto de vocês. Então, assim, sempre façam esse tipo de coisa que o Peterson acabou de fazer. Questione. Fabricamos, temos modelos, mais de um modelo, inclusive, depois o Vilmar pode consultar para você se ele tem disponibilidade ou quanto tempo ele recebe aí se ele encomendar, ok? Outro detalhe também, além de ter a questão ali de, como é que eu diria, necessidade de ter segurança, aquele tripé, né? Segurança, energia e também dados, hoje praticamente tudo, pessoal, não é igual antigamente que a gente ficava o cartão no final do dia, ia para casa sossegada. Tem outras equipes que tomam o nosso lugar e fazem a operação girar 24 horas por dia. Inclusive as cidades, elas foram aumentando a complexidade da operação também, e hoje praticamente não tem nenhum sistema dentro de uma cidade de médio ou grande porte que não funcione 24 horas por dia. Então a necessidade é de ter energia o tempo todo, né? Vamos para a próxima, Júnior. E fica a pergunta ali, né? Então, olha só, seria possível a gente ter um shopping, um supermercado, um escritório, um hospital, um hotel, uma escola, ou mesmo uma indústria, sem ter energia, sem ter dados e sem ter controle de acesso e segurança? Se isso acontecesse, pessoal, às vezes é inevitável, né? A gente deixaria de estar seguro, de gerar lucros, de produzir bens e de receber informações que às vezes são vitais para a tomada de decisão. Então, assim, eu vou até convidar o Francisco Júnior para ele continuar exatamente falando sobre essas verticais, né, que a gente viu aqui, supermercado, escritório, hospital. Então, Júnior, explica para a gente melhor aí os modelos de no-breaks que a SMS tem exatamente para cada vertical. Ok. Como o Ronaldo já explicou muito bem, né? Ou seja, existem os níveis de proteção, né? Quando a gente fala de filtro de linha, estabilizador, no-break line interactive e no-breaks online, né? E tudo isso, e quando que eu uso uma proteção ou outra? Isso vai depender de vários fatores, ou seja, tanto dos problemas que eu tenho na minha rede elétrica, como ele explicou, que a gente viu que tem diversos problemas que podem existir na minha rede elétrica. Então, de acordo com o problema que eu tenho na minha rede elétrica e o que eu quero proteger a minha carga, e também de acordo com a criticidade da minha carga, se a minha carga ela é importante para o meu negócio, se não é, se é uma carga sensível, se não é, tudo isso vai fazer a gente escolher qual que é a proteção melhor para a nossa aplicação, né? E como o Ronaldo também comentou, hoje em dia tudo depende de tráfego de dados e tudo depende de energia elétrica. Então, a gente pode verificar em diversas verticais onde precisa-se de energia elétrica e o no-break acaba sendo indispensável, desde aplicações residenciais, ali que a gente chama de entretenimento residencial, com TV, videogame, roteador para manter a conectividade da nossa residência, né? Porque hoje numa residência nós temos um notebook que já tem uma bateria que talvez não precisaria de um no-break, mas um notebook para estar conectado na internet, ele precisa do roteador, do modem, que precisa de um no-break, porque hoje em dia a gente sabe também que se a gente tem lá um notebook, um tablet, sem internet, ele perde mais da metade das funções dele, né? TVs inteligente, aí partindo para a parte de pequenos escritórios, com computadores, servidores, roteadores, a parte de segurança, que foi comentado já aqui também, com CFTV, controle de acesso, sistema de interfonia, vídeo porteiro, ou seja, toda a parte de conectividade e de segurança, né? Partindo para a área médica, com equipamentos laboratoriais, de exame, a parte de transporte,
quando a gente fala de praças de pedágio, plotters, que são sistema de impressão de grande formato, passando por ponto de vendas, né? Ou seja, imagine um comércio, né? Ou seja, quando nós temos um comércio que envolve o giro ali do negócio em si, né? O cliente não está comprando apenas uma proteção, ele não está comprando um no-break para apenas proteger o patrimônio dele, mas sim para que o negócio dele não pare e ele não perca dinheiro por conta de uma ausência de energia. Talvez um supermercado, uma loja de bairro, uma farmácia, o que quer que seja, sei lá, 2, 3 horas sem energia, ele já perdeu mais dinheiro do que se tivesse investido e comprado um no-break, né? Então, e depois já vem para a sala de servidores, onde já são no-breaks maiores. A gente vai ver que a SMS tem solução daqueles no-breakzinhos pequenos de 600 VA que se instala debaixo de uma mesa, como grandes equipamentos para alimentar sala de servidores, data centers e por aí vai. Então, pensando um pouquinho nas aplicações aí do dia a dia da gente, quando a gente fala de informática, por exemplo, né, pensando em computador, roteador, impressora, switch, que faz os equipamentos de informática funcionar de forma geral, né, nós temos 2 linhas aí que a gente pode trabalhar muito bem, né, para esse tipo de equipamento, que é aqueles no-breaks que funcionam com forma de onda senoidal por aproximação, que o Ronaldo mencionou, né? Que seria a linha Station 2 e a linha Net 4+. A linha Station 2 está disponível na potência de 600 até 1.400 VA, então 600, 800, 1.200 e 1.400 VA, e com a bateria interna que ela tem, vamos dar um exemplo aqui de carga para um computador com monitor, por exemplo, esses modelos podem dar de 30 a 55 minutos de autonomia. Então já é suficiente para a maioria dos casos, onde tem uma queda rápida de energia, só para não deixar meu computador resetar, minha conexão de internet cair, ou coisa do tipo, né? Então, ele vai te dar uma autonomia para você trabalhar um determinado tempo em situações adversas de falta de energia. E temos também a linha Net 4+, que é um produto que é similar em questão de características, potência de 700 a 1.800 VA, só que por ele ter um pouquinho mais de bateria interna, ele já vai fornecer de 30 a 85 minutos de autonomia para um computador, por exemplo, né? Só que ele tem uma expansão de autonomia, já é uma linha um pouquinho mais avançada, que tem um conector na traseira dele que permite instalar baterias externas. Então, um produto que tem 30 minutos de autonomia, a gente pode instalar baterias adicionais nele, e essa autonomia chega até 23 horas para um computador. Então, o cliente que tem lá, por exemplo, um computador no trabalho, um escritório de advocacia, etc., ele pode conectar um no-break e ter autonomia para trabalhar o dia inteiro sem energia, sem interromper as suas atividades, as atividades do seu negócio. Aí pensando para a segurança, né? Quando a gente fala em segurança, a gente está falando em sistema de CFTV, controle de acesso, né? Centrais de telefônica, de interfonia, que tudo que faz ali girar dentro de um condomínio, né? de uma residência, né? Essas 2 linhas também vão atender bem. Então, foi perguntado lá atrás, né? Para um sistema de CFTV, eu posso utilizar um no-break mais simples, que tem uma forma de onda senoidal por aproximação? Sim. Não precisa usar um no-break senoidal puro para esse tipo de equipamento, né? E é a mesma coisa, que a gente pega um Station 2, ele tem uma autonomia com a bateria interna dele, que não permite expandir, então são para uma aplicação mais de melhor custo, né? Um produto de entrada que vai ter um valor mais acessível, e neste caso o cliente sabe, eu tenho quedas de energia frequentemente aqui na minha região, só que não fica mais do que 5, 10 minutos sem energia. Então, no break de 15, 35 minutos, é o suficiente para a minha aplicação. Então, não sempre eu preciso comprar um no-break com várias horas de autonomia. Tudo vai depender da necessidade que eu tenho ali, né? Mas, mesmo assim, se precisar de mais autonomia, nós temos, novamente, a linha Net 4+, que para um DVR com 16 câmeras, por exemplo, essa linha Net 4+, pode chegar até a 14 horas de autonomia, né? A gente sabe da importância, né? Porque de vez em quando é difícil a gente falar de colocar um no-break, né? Porque é um custo adicional numa instalação. Mas se a gente pensar que um cliente está investindo
alguns R$ 1.000 ali, né, para pôr um sistema de CFTV, que ele está preocupado com a segurança da residência dele, está preocupado com a segurança do condomínio, né? E só que nada disso funciona sem energia elétrica, né? Então, de vez em quando a pessoa investe muito no sistema de CFTV, porém por questão de economia acabou não investindo no no-break, né? E no momento de queda de energia, ele perde toda a proteção e todo o investimento que ele fez na segurança, ele perde por conta que, sem energia, essas câmeras não vão funcionar, né? Então, de acordo com a necessidade, poderia usar esses dois no-breaks. Ô, Júnior, Sim? Arlan falando aqui, boa noite de novo. Boa noite. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, vocês têm no-break para motor de portão também, ou você vai falar aí ainda aí sobre o no-break de motor de Tá. portão? Não, nós não temos ainda no-break para motor de portão, porque para motores, né, o no-break ele precisa ter uma característica diferenciada aí para suportar os picos do motor, tal, etc. Né? Então, por enquanto, a gente não tem uma solução para esse tipo de aplicação ainda. Tá. Tá? Pode falar. Desculpa, pode falar. Não, pode falar. Nós temos aqui nesse papo reto de hoje alguns vendedores novos, né? Temos na faixa de uns 7 vendedores aí, que é o primeiro contato, é o primeiro sobre o assunto. Eu queria fazer uma pergunta bem simples, e se você puder simplificar na resposta, ajudaria muito a eles. Qual a diferença do senoidal, no-break senoidal e para o no-break que não é senoidal? Por quê? Qual a diferença de um para o outro? Você poderia me explicar, por favor? Sim, claro. Na verdade é o seguinte, né? Qualquer no-break, né? Vamos falar primeiro da onda senoidal, que é da rede elétrica. Isso. Toda tomada de parede tem uma forma de onda senoidal, que é a forma de onda mais fácil de se fazer com uma hidrelétrica, né? A hidrelétrica nada mais é do que o motor rodando ali através da força da queda d'água, né? E é meio que intrínseco ali na hora que está fazendo esse tipo de geração de energia, gerar-se uma energia alternada, que a gente chama, que é a energia senoidal. Então, qualquer tomada de uma casa tem uma energia senoidal. E qualquer aparelho eletrônico, né, ele foi projetado para trabalhar com uma energia senoidal, ou seja, conecta em qualquer tomada de parede, esse equipamento eletrônico tem que funcionar. Né? Essa é a base da energia da tomada de qualquer local. Quando a gente fala de no-break, quando acaba a energia da rede elétrica, ele precisa pegar uma energia de algum outro lugar que está armazenada e continuar fornecendo essa energia. Então, como que a gente armazena essa energia? Com baterias. Né? Então, os no-breaks, a diferença básica entre o no-break e o estabilizador é essa. Né? O no-break ele tem uma bateria dentro dele que armazena energia e o estabilizador não tem. Né? Só que as baterias, ela armazenam energia, um outro tipo de energia, que a gente chama de energia contínua, né? Uma energia, normalmente 12 volts, 24 volts contínua. Então, é totalmente diferente do que a gente tem na tomada. Então, o no-break, ele precisa ter um circuito dentro dele, que a gente chama de circuito inversor, que é o circuito que pega essa energia da bateria e faz a energia que os nossos equipamentos foram projetados para trabalhar. Né? Só que esse circuito inversor, para ele fazer uma onda senoidal, ele acaba sendo muito mais complexo, né? Então acaba se encarecendo muito o circuito inversor para a gente conseguir, através da bateria, fazer essa onda senoidal. Então, para ter no-breaks mais baratos, né, tem circuito inversor mais simples, que não faz a forma de onda senoidal igualzinho que é da rede elétrica. A gente faz uma forma de onda chamada senoidal por aproximação, que é praticamente uma onda retangular, né? Então, com isso, o no-break fica muito mais barato. Então, se vocês visualizarem o preço de um no-break de onda senoidal por aproximação e de um no-break senoidal, vocês vão ver que a diferença de preço é muito grande, né? Então, justamente, é esse inversor que muda entre um no-break e outro. Então, a gente tem um no-break que pega a onda da bateria e faz a onda senoidal, que é exatamente a mesma da rede elétrica. Aí qualquer equipamento, teoricamente, né, tirando o motor, que tem um consumo de pico e tal, mas qualquer equipamento eletrônico que funciona numa tomada vai funcionar nesse no-break senoidal. Mas como a gente sabe que tem muitos equipamentos eletrônicos, como o Ronaldo exemplificou lá atrás, né, que não precisa de uma onda senoidal por aproximação já é o suficiente, né, a gente tem essa versão de no-break, de onda senoidal por aproximação, que é um no-break mais barato, mais acessível,
e vai funcionar perfeitamente com esse tipo de equipamento, né? Então, foi os exemplos que o Ronaldo deu lá atrás. Se a gente está falando de computador, impressora já de tinta, roteador, TV, videogame, CFTV, equipamento de som, vários equipamentos eletrônicos de forma geral, né? Funciona muito bem com no-break de onda senoidal por aproximação e com certeza vai funcionar com senoidal também. Ah, eu posso colocar um senoidal no meu computador? Pode. Só que você pode usar o senoidal por aproximação, pagar quase metade do preço, que vai funcionar da mesma forma, entendeu? Então, essa é a diferença, né? Então, a gente tem os dois, para os dois públicos, com preços diferentes, né? A maioria dos equipamentos eletrônicos funciona muito bem com senoidal por aproximação, que é o mais barato, né? Só que aquelas cargas sensíveis, que aqueles PC gamers, servidores, plotter, equipamento laboratorial, que são cargas mais sensíveis, aí a gente aconselha usar o senoidal puro mesmo, que aí tem que pagar um pouquinho mais, que é o que ele precisa para funcionar. Para equipamentos hospitalares, então, o certo mesmo, o ideal seria só o senoidal. O senoidal para equipamentos hospitalares, a gente costuma indicar o senoidal. E, em alguns casos, até o dupla conversão, né? Porque é como o Ronaldo mencionou um pouquinho lá atrás. Quando a criticidade vai aumentando, né, a gente vai aumentando a proteção também, né? Por exemplo, um no-break online em dupla conversão, ele tem uma energia de qualidade muito melhor, ele tem um sistema bypass. Então, por exemplo, mesmo que dê um problema no no-break, ele aciona um circuito de emergência e não deixa a carga ligada nele desligar, né? Então, ele tem subterfúgios para manter cada vez mais a carga funcionando. Quando a gente chega em equipamentos maiores ainda, nós conseguimos instalar no-breaks que a gente fala de redundância, né? A gente instala 2 no-breaks para a mesma aplicação, eles trabalham juntos. Quando um dá problema, o outro aciona e não deixa a carga cair. Então, quando a gente vai aumentando essa criticidade, né, a gente vai aumentando a proteção também. Né? E no caso de equipamentos laboratoriais, se for um equipamento clínico para fazer um exame, que a gente vende muito para aquelas máquinas que faz exame de sangue, etc., a gente aconselha que seja um senoidal, mas pode ser online interativo. Mas se começar a subir, ser um respirador, equipamento talvez de sustentação à vida, alguma coisa mais crítica, aí já é bom pensar no online, numa redundância, para ter sempre essa segurança, né? Muito bom, obrigado pela explicação. Eu tenho outra dúvida aqui, se eu só interromper esse slide seu rapidinho. Não, por favor, fica à vontade. Muita gente pergunta para mim o seguinte, do no-break e o estabilizador. Existe no-break já com a função de estabilizador ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? O no-break é no-break, estabilizador é estabilizador e não existe no-break com estabilizador? Tá. Na verdade, é um pouquinho até ao contrário. A maioria dos no-breaks do mercado, né, por exemplo, todos os no-breaks da SMS tem estabilizador dentro dele. Então, o no-break ele vai acumulando funções, né? Então, a gente tem aquela primeira proteção, que é um filtro de linha, né? Que é aquela reguinha de tomadas com filtro de linha. Aí, depois, a gente tem o estabilizador, que corrige a oscilação de energia, e o nosso estabilizador tem um filtro de linha dentro dele. Então, quem está comprando um estabilizador SMS não precisa comprar o filtro de linha, que o filtro de linha já está lá dentro do estabilizador. E quando compra o no-break da SMS, não precisa comprar o filtro e o estabilizador, porque já está tudo lá dentro. Então, os nossos no-breaks, por exemplo, interativo, ele tem o filtro de linha e o estabilizador lá dentro dele. Tá? Então, ele está corrigindo as oscilações de energia, assim como o estabilizador corrige, protegendo contra surtos, protegendo contra ruídos e mantendo os equipamentos funcionando na ausência da rede elétrica. Então, o no-break, né, a maioria das pessoas compra um no-break para manter os equipamentos funcionando na ausência de energia, que essa é a função principal do no-break. Mas o no-break ele tem todas as proteções dentro dele, né? Então ele tá tirando os problemas da rede elétrica e fornecendo uma energia de qualidade para os equipamentos. Então, além de fornecer energia na ausência da rede elétrica, o no-break está protegendo a carga e até preservando a vida útil da carga, porque ele está fornecendo uma energia de melhor qualidade, né? Então, às vezes, você coloca um no-break, ao invés da sua TV dar problema depois de 3 anos de uso, ela vai dar problema depois de 5, 6 anos. Ou seja, a gente consegue aumentar ou preservar a vida útil dos equipamentos conectados no no-break,
porque ele está tirando todos os problemas da rede elétrica e entregando uma energia de qualidade, né? Então, os no-breaks SMS têm estabilizador já dentro dele. Nem todos do mercado têm isso, tá? Mas a grande maioria já contempla o estabilizador dentro. Valeu, Júnior. Obrigado pela explicação. Ficou bem clara aí as suas informações. Ô, Júnior, boa noite. Robson falando. Lembrar o pessoal também, tem o time de vendas aí, que não adianta o fabricante passar por todo esse processo de elaboração e no cliente, na aplicação final, ele não existir um aterramento, né? Para que haja realmente essa proteção. Exato. Quando a gente fala de correção de energia, o estabilizador em si, né, tanto o produto estabilizador quanto o que está dentro do no-break, ele não necessita de aterramento para funcionar. A função de corrigir a sub e a sobretensão e fornecer energia na ausência da rede elétrica, o aterramento não faz diferença. Mas duas funções importantes que tem dentro do estabilizador, tem dentro do no-break, que é o filtro de linha, que vai tirar os ruídos da rede elétrica, e a proteção contra surtos, ela depende do aterramento, né? Então, é importante ter um aterramento de qualidade, né, para que essas proteções funcionem 100% como é projetada. Ela não deixa de funcionar, só que ela perde a eficiência se não tiver um aterramento adequado na rede elétrica. Porque os nossos no-breaks, por exemplo, ele tem o sistema de filtro de proteção que a gente chama de modo comum e diferencial, né? O modo comum é em relação ao terra. Então, se a gente não tem um aterramento na rede, a gente perde essa proteção do modo comum e só fica o modo diferencial. Então, a gente perde eficiência na proteção de surto e filtro de ruídos quando não tem um aterramento de qualidade na rede elétrica. Bem claro aí. Valeu, Robson, pela participação. Robson também é um amigo nosso, ele já foi instrutor técnico da Intelbras, no segmento de redes e de telefonia. Tem muito conhecimento, é um formador de opinião, amigo dos outros provedores. É uma honra ter Robson aqui também com a gente. Tem uma pergunta aí, Vilmar. Tem algumas perguntas aqui, Júnior, se você me permite. A Érica Claro. pergunta até qual é a potência, né, que a SMS tem, que atende nos no-breaks. Tá. Quando se fala de no-break, a SMS começa em 600 VA, né, que é o menorzinho, e lá em Interactive vai até 3.200 VA. Aí, quando a gente chega em no-break online, nós temos duas categorias de no-break online, que é monofásico e trifásico, né? Monofásico vai até 20.000 VA, que seria 20 kVA, né? E os trifásicos vai a 200, 300, 800 kVA, né? Ou seja, são armários maiores do que vários guarda-roupas, assim, um do lado do outro. Então, é potência para suportar uma indústria toda trabalhando, operando, gigantes data center, né? Então, a potência começa em baixinho e vai para grandes potências, até mega VA, porque a gente consegue instalar, por exemplo, você pegar um no-break de 800 kVA e instalar em paralelo e somando potência. Então, instala um de 800, aí mais outro vira 1.600, 2.400 e vai com potências aí bem altas, né? A SMS ela tem um portfólio muito, muito completo de solução de no-break, tanto para os menores quanto para o maior, que atende toda aquela faixa que a gente viu, desde uma aplicação residencial, como grandes data centers, a gente tem a solução para atender. Desculpa interromper aí, Júnior. Posso falar aí? Opa, claro. Complementando aí as informações aí da potência, eu que cuidei da área de projetos aqui por um tempo no Nordeste, e vale a pena a gente mencionar alguns cases, né, que nós temos aqui na região. Aí na Bahia, por exemplo, a Receita Federal possui no-break Legrand, no-break modulares, né, que são no-breaks que são modularizados, então segura a carga aí da Receita Federal, no-break, se eu não me engano, é de 60 kVA. A gente tem lá em Feira de Santana, no Hospital EMEC, né, quem é de Feira aí sabe qual hospital que eu estou falando, a gente tem dois no-breaks modulares lá, tem um de 60 e um de 240 kVA, tá? E aqui no Nordeste, por exemplo, a gente tem o Sindacta 3, que é o órgão que controla, né, as torres de controle do espaço aéreo aqui, de algumas capitais do Nordeste, então Recife, Fernando de Noronha, Sergipe, Natal e Maceió, né, são no-break Legrand.
Aeroporto de Fortaleza, Fraport também tem. Então, são cargas extremamente importantes ao qual a SMS, ao qual a Legrand atende essas cargas. Então, é como foi falado lá no início, né? A H2i, ela não tem o estoque, nem tem como ter estoque de produtos desse tipo, ou de potência menores, mas, surgindo a oportunidade, contem com a H2i, que a H2i vai procurar a gente para a gente ofertar a solução. Tá bom? Verdade. Importante isso aí, né? Importante porque, às vezes, a gente fica no nosso mundo e esquece de que existe um outro mundo lá fora, né? Então, a gente que trabalha com informática, a gente tem uma série de oportunidades que a SMS nos oferece, que a gente, né, pode aproveitar isso, pode trabalhar com o mercado hospitalar, esse mercado que o Paulo citou aí agora. Bem interessante aí. E aí no Break Hack, no Break Store, enfim. A SMS, ela se diferencia, um dos grandes diferenciais da SMS, nós que estamos aí há muito tempo no mercado, no ramo, é o grande portfólio. Então, assim, a gente tem um portfólio para atender qualquer e todo perfil de usuário. Então, caso o H2i não tenha no seu estoque, a gente consegue atender, através da H2i, toda a demanda. Beleza? Então, desculpa aí, Júnior, atrapalhar, mas aproveitei a oportunidade de falar. Não, que isso. Júnior, está chegando mais perguntas aqui. Você prefere que eu leia as perguntas agora ou você quer continuar? Pode ler. Vamos aproveitar. Vamos lá. Pérola Lemos está falando o seguinte: eu gostaria de saber qual a diferença entre o UPS online ou offline e se há perda momentânea de energia durante a alternância. Tá. Os no-breaks offline, na verdade, são os line interactive, né? Realmente, a SMS ela tem o no-break line interactive e o online. A grande diferença entre os dois é o seguinte: o no-break line interactive, ele só aciona a energia da bateria quando tem um problema na rede elétrica. Então, toda vez que tem uma queda de energia na rede elétrica, ele demora alguns milésimos de segundos para acionar a energia da bateria, né? Então, por exemplo, nos no-breaks line interactive, corre uma pequena interrupção na saída, que a gente fala que é 0,8 milissegundos. É muito rápido, né? Para você ter uma ideia, uma fonte de computador não percebe uma interrupção de 8 milissegundos. Então, o no-break ele é 10 vezes mais rápido do que a fonte do computador pode perceber dessa falta de energia. Então, por isso que ele funciona e os equipamentos são compatíveis com ele e não tem, o computador não vai resetar, reiniciar nesse chaveamento. Agora, os no-breaks online, ele fica o tempo todo fornecendo energia via inversor, né? Então, ele pega a onda da rede elétrica, retifica e faz essa onda de novo o tempo todo. Então, independente de ter queda de energia ou não na entrada, não existe interrupção nenhuma na saída. Por isso que ele fala que ele é online, né? Ou seja, ele está o tempo todo ativo, ele não tem essas micro interrupções. Por isso que o no-break online, normalmente, ele é utilizado para aplicações mais críticas, para cargas sensíveis, que precisa de uma energia de melhor qualidade mesmo, né? Só somando um pouquinho aí, pessoal, porque houve uma pergunta lá atrás, o Line Interactive, ele lá atrás era conhecido como Short Break. Tá? Exatamente por isso que o Júnior explicou ali, que tem uma pequena interrupção, só que ela é muito mais curta do que a fonte dos eletrônicos convencionais ali consegue perceber. Tá? Então, por isso que os Line Interactive, tanto senoidais quanto de onda senoidal por aproximação, podem ser utilizados com muita segurança, né? E lá no passado, o pessoal chamava esse mesmo Line Interactive de Short Break. Tá? Só complementando aí. Desculpa aí, Júnior. Sim, é que esses short breaks do passado, né, eles não tinham estabilizador e filtro de linha interno, por isso que eles chamavam de short break, né? Aí, como instalou-se um estabilizador, instalou um filtro de linha dentro do no-break, aí criou-se essa categoria Line Interactive. Legal, Júnior. O Eliasvaldo, grande parceirão nosso também aqui, provedor de internet, ele pergunta, tem um no-break da SMS de 1400 VA e fica piscando e desarmando, mesmo já tendo trocado a bateria. O que devo fazer nesse caso? Ele complementa depois, dizendo que é o modelo 1400B, lembrando que mesmo sem equipamentos acoplados, continua dessa forma. Tá. Então a gente precisaria depois, se ele puder passar com mais detalhe para você, viu, Mar, você
estabeleceu contato com a gente tenta entender, porque o no-break, né, o LED do no-break, dos nossos no-breaks, daí deve ser 1400 VA, deve ser um Station 2 ou um Net 4+, ele sinaliza uns 12 eventos diferentes. Então, dependendo da condição que esse LED esteja piscando, né, se é a cor verde, vermelho, se é intermitente, se não é, se é com apito sonoro, se não é, ele pode estar indicando diversas coisas. Ele pode estar indicando que está na hora de trocar a bateria, uma falha interna, ou subtensão, sobretensão, ele pode estar indicando diversas coisas. Aí, com essa sinalização mais exata, a gente consegue entender exatamente o que o no-break está sinalizando e como que a gente pode corrigir esse problema aí. Legal. Ô, Vilmar, aproveitando, eu peço que você pegue o contato dele, passe para mim por e-mail, a gente entra em contato, tenta entender a dificuldade e resolve o problema. Tá bom? Ok. Valeu, Paulo. Valeu, Júnior. Eliosvaldo, pode me cobrar, viu? Eu vou passar a bola para eles agora. Beleza. Sigo com perguntas, Júnior? Pode seguir. Vamos mais uma aí. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. O Márcio pergunta: impressoras laser e plotters demandam no-breaks especiais. A SMS indica a solução senoidal. Eu lembro que o plotter, o Ronaldo disse que sim, né? No-break senoidal. Sim. A impressora laser, não me recordo. A impressora laser também, e é bom, no caso da impressora laser, tá? A gente sabe que normalmente ela tem um consumo de pico muito agressivo, né? Então, sempre que for dimensionar para a impressora laser, é interessante acionar a equipe técnica da SMS, que vai tentar pegar mais detalhes da impressora e fazer o dimensionamento de forma correta. Agora, a plotter também, os dois têm que ser senoidais, tá? Porque elas são cargas mais sensíveis, né? E pode ter interferência, problemas na cabeça de impressão, etc. Tem alguns fabricantes de plotter, por exemplo, que nem permitem instalar a plotter direto na tomada se não tem um no-break senoidal alimentando, né? Tá. Deixa eu pegar mais um aqui. A Aline fez uma pergunta aqui que eu já ia fazer também. Como eu tenho que fazer para saber dimensionar o no-break ou o estabilizador? É uma dúvida comum, bem comum, né? Sim. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, porque é o seguinte, Vilmar, realmente, assim, acho que a maior dificuldade que a grande maioria tem, né, tanto de quem vai comprar o no-break, e muitas vezes até a pessoa que está vendendo o no-break, imagine vocês aí que trabalham com diversos tipos de equipamento, é difícil ter o conhecimento profundo de todos eles, né? Então, a gente vai ver mais para frente isso daí, que a SMS ela tem uma ferramenta muito boa de auxílio nesse tipo de aplicação. Legal, legal. O Paulo me mostrou outro dia, eu ia perguntar para compartilhar. Existe um modo, ô Júnior, tem um modo raiz e um modo Nutella, né? A gente ajudou aí com o modo Nutella, que é o que você vai falar mais na frente, mas vale a pena quando você for apresentar a ferramenta também falar do modo raiz, para o pessoal ter pelo menos uma base. Entendimento como é que se menciona, né, no break. Porque o dimensionamento em si, né, a gente tem que entender algumas coisas, né? Primeiro, o consumo do equipamento, né? Então, acho que isso daí é a parte mais difícil que a pessoa tem, né? Por exemplo, eu quero ligar uma TV no break, né? Primeiro, a pessoa tem que buscar qual que é o consumo dessa TV, né? E, normalmente, o consumo da TV ou de qualquer equipamento eletrônico, né? O consumo pode ser dado em corrente, né? Em ampere, consome 2 amperes. Pode ser dado em VA, consome 300 VA. Ou pode ser dado em watts, né? Consome 100 watts. Aí a pessoa já começa a se confundir, porque é complexo isso, né? E os no-breaks também, se a gente for verificar, né? A forma normal de se declarar a potência do no-break é em VA. Então, a gente fala 600 VA, 1.200 VA. Só que o no-break ele também suporta uma potência em watts, né? Vamos pegar a linha Station 2, por exemplo, né? Ela tem uma característica chamada fator de potência, que o fator de potência é meio. Então, o que significa isso? Que o no-break de 600 VA, ele suporta 300 watts, é a metade, né? O no-break de 1.200 VA, 600 watts, né? Então, isso tem que ser levado em consideração. O Net 4+, por exemplo, que a gente mencionou, já é uma linha mais profissional, então ele suporta mais do que meio, né? Por exemplo, um no-break de 700 VA suporta 490 watts. Né? Então,
a gente tem que conhecer um pouquinho mais do no-break, conhecer a carga que a gente está ligando, né, para fazer os cálculos e não exceder essa potência, né? Mas quando a gente fala de calcular autonomia, aí é mais difícil ainda. Poxa, tá bom, eu já entendi que a minha TV consome 200 VA, o no-break de 600 vai suportar. Agora, quanto que ele vai dar de autonomia? Aí é mais um complicador. Por isso que a gente tem essa ferramenta aí que a gente vai mostrar lá na frente, que é justamente para auxiliar o dia a dia de vocês e fazer com que sobre mais tempo para vocês fazerem o que realmente é preciso, que é vender e não ficar calculando aí a autonomia e a potência do no-break, né? Para facilitar a vida. Aí, valeu. Tá? Mas continuando então aqui um pouquinho no slide, né? Falando agora uma aplicação de ponto de venda, por exemplo, né? A gente lançou aí no ano passado esse produto, que é o Power Vision PDV, né? Que ele é um produto realmente mais direcionado para um ponto de venda, né? Por que isso, né? A gente percebeu, fazendo algumas pesquisas de campo, etc., né? Que vamos pensar, para um ponto de venda, um check-out de uma loja, de um supermercado, de uma farmácia, o pessoal procurava um grande tempo de autonomia, mais do que 2 horas de autonomia, só que não queria colocar a bateria externa, que nem a gente falou que o Net 4+ permite expandir a autonomia, porque eles iam ter 2 volumes, ter um no-break e uma bateria do lado, com um cabo que, se ficasse ali debaixo do check-out, o cara chutar o cabo, podia soltar do no-break, né? Então, a gente desenvolveu esse produto, que ele é um produto de 600 ou 1.500 VA, só que ele tem uma capacidade de bateria bem grande dentro dele, né? Então, só com as baterias internas, ele já consegue fornecer em torno de 3 horas e 20 minutos para um ponto de venda. Então, essa é a ideia, de deixar um comércio rodando bastante tempo, aí 3 horas e 20, por exemplo, né? Para um sistema de caixa ali de ponto de venda, composto pela CPUzinha, o monitor, a gaveta de dinheiro, o leitor de código de barra, todo aquele kit que compõe ali um checkout, né? E ele vai conseguir aí fornecer umas 3 horas e meia quase de autonomia. E servidores. Servidores já precisam de no-break senoidais, como a gente viu lá atrás, né? Então, a gente tem 2 linhas aqui de entrada de no-break senoidais, tirando todos os online, que é toda a tecnologia online. Nós temos produtos para hack, que o Paulo mencionou também, né? Mas temos aí o Manager 3 senoidal e o Power Sinus. São 2 equipamentos senoidais, né? Que vai fornecer aí até 7 horas de autonomia com bateria externa para o servidor. Então, ele tem uma forma de onda senoidal, permite expandir a autonomia, né? E tem um item importante que a gente vai ver lá na frente também, que quando começa a aplicação com carga mais crítica, que é o gerenciamento via smartphone. Então, de uma forma bem resumida, né, a gente percebe que a SMS, como o próprio Paulo mencionou, nós temos um portfólio muito grande, muito extenso, completo, né, em todas as categorias. Começando aqui da direita, de acessórios, quando a gente tem adaptadores de tomada, carregador USB, extensão, filtro de linha, passando pela parte de estabilizador, aí no breaks, né? Nós temos no breaks Line Interactive, de ondas retangular, que vai de 600 até 3.200 VA. Depois os no breaks senoidais, que vai também de 700 VA até 3.200 VA. Os no breaks senoidais para hack, de 2.000, 3.000 VA. E depois toda a parte de solução online, né? Que a gente tem lá desde um kVA de potência, 1, 2, 3 kVA, até soluções que chegam aí a 4,8 MegaVA, né? Que são esses armários no breaks redundantes para aplicações como espaço aéreo, bancos, data centers e etc., que exige uma quantidade de energia muito alta, né? Então, em cada segmentação, pensando em home office, em escritórios, em médias e pequenas empresas, em grandes negócios, indústrias, né? Não importa o segmento, a aplicação e a necessidade do cliente, a gente sempre vai ter aí uma solução que se adequa para essa necessidade. E pensando um pouquinho nos no-breaks interativos como ferramenta, né?
A gente sabe, a gente trabalhou muito para construir essa embalagem, e essa embalagem da SMS acaba sendo um ponto de apoio para vocês, principalmente quem tem loja, tá na gôndola, este produto, porque a gente colocou as informações de um jeito, né, onde a gente coloca ali todos os ícones de aplicação ali embaixo, debaixo daquela faixa azul, onde tem todos os produtos, né, que podem ser ligados naquele modelo de no-break, e nessa faixa na direita a gente elencou quais são as informações que o cliente mais procura quando vai comprar o no-break. Que o primeiro é o tempo de autonomia, quanto tempo o no-break funciona, depois a potência, quantidade de tomadas, garantia e por aí vai, né? Então, nessa parte frontal, o cliente já tem um resumo muito importante do que tem dentro da embalagem, do que esse no-break está fornecendo. E quando ele vira a embalagem do outro lado, nós temos uma tabela de autonomia para facilitar justamente a escolha do cliente, de acordo com a necessidade dele. Então, a gente tem lá uma tabela. Para um computador, esse no-break vai dar X minutos de autonomia, para uma TV, tanto, para um videogame, tanto, para uma CFT. Então, a gente colocou vários combos de cargas que a gente vê que os clientes costumam mais conectar no no-break, né? E vai falar quanto que esse no-break vai dar de autonomia para aquela determinada carga. Só que, como a gente viu também, né? Tem outras coisas que a gente também agrega, né? Por exemplo, tem produtos nossos, né, que a gente manda uma extensão elétrica grátis, então o cliente ele consegue tá comprando o no-break e ganhando uma extensão que ele pode facilitar a conexão, por exemplo. Uma coisa que é muito utilizada essa extensão, coloca o no-break debaixo da mesa, conecta a extensão na traseira do no-break e deixa a extensão em cima da mesa para conectar equipamentos mais plug and play, como carregador de celular, smartphone, tablet, etc., né? Tudo isso o cliente consegue aqui com as informações da embalagem, né? Outra vantagem que grande parte dos no-breaks da SMS tem é o gerenciamento do no-break, né? Como a gente fala, o cliente está comprando o no-break para proteger o ambiente dele, né? Vamos imaginar que o cliente quer proteger um sistema de CFTV, né? Então, a primeira coisa que o cliente faz, eu preciso proteger a minha residência, eu vou instalar câmeras de segurança. Aí ele vai e instala as câmeras de segurança. Aí, na primeira queda de energia, ele descobriu que sem energia ele perdeu toda a segurança e todo o investimento que ele tinha. Aí ele descobre que existe o no-break, né? Que ele vai conectar lá e vai manter os equipamentos dele funcionando na ausência de energia. Aí ele compra o no-break, instala o no-break lá. O no-break, compra, sei lá, um no-break com 1 hora de autonomia. Aí, num belo dia, acaba a energia, fica 2 horas sem energia. O no-break segurou por 1 hora, depois de 1 hora acabou a energia da bateria, ele vai e desliga. Ou seja, o CFTV dele também não funcionou porque a queda de energia foi maior do que ele tinha de autonomia. Então, essa é a vantagem do gerenciamento. Ele vai estar totalmente protegido. Por quê? Ele tem o CFTV que está protegendo a residência dele. Se acabar a energia, o no-break está fornecendo energia para que isso não pare. E, ao mesmo tempo, ele está informando para o smartphone do cliente. Olha, o seu no-break está em modo bateria e você só tem 1 hora de autonomia. Se passar de 1 hora, você está perdendo a sua proteção. Então, o cliente ele vai ser avisado, não importa onde que ele esteja, né? Ele vai estar sabendo o que está acontecendo no ambiente dele monitorado, né? Então, esse é um aplicativo que o cliente ele consegue monitorar o no-break à distância. A gente fala que o cliente consegue levar o display do no-break no bolso dele, em qualquer lugar que ele tiver, né? Ele vai conseguir entender o que está acontecendo com o no-break e interagir. A gente vai passar até um videozinho aqui, só para vocês visualizarem mais ou menos como que funciona o aplicativo. A gente não pode se desligar das coisas importantes. Não importa a hora, não importa o lugar. PowerView Mobile, onde estiver, esteja no controle. Novo app de gerenciamento de no-breaks SMS. Mobilidade, praticidade, tranquilidade, tecnologia além da informação. Disponível para download nas plataformas Google Play e App Store. Acesse www.sms.com.br/PowerView, confira o passo a passo e saiba mais. Onde estiver, esteja no controle. O aplicativo PowerView Mobile é você no comando. Então,
com esse software, o aplicativo PowerView Mobile, né, a gente consegue monitorar o que é mais importante ali, né, para cargas críticas, isso é essencial, né? A gente consegue saber qual a potência que a gente está consumindo no no-break, se a bateria do no-break está carregada, não está carregada, se o no-break está operando em modo rede ou está em modo bateria, né? Todas as informações a gente consegue acessar do no-break à distância. Até desligar o no-break se for necessário. Claro, com uma senha de acesso por segurança, mas a gente consegue mandar um comando para desligar o no-break. E um outro aplicativozinho que nós temos... Oi? Ô, Júnior, o que eu gosto desse PowerView aí é o preço dele, rapaz. É excelente, quanto que custa né? por mês para a gente ter tudo isso na mão? R$0. É de graça. Olha aí. É um aplicativo gratuito, né? O cliente que nós temos no-breaks que são gerenciáveis e no-breaks que não são gerenciáveis. O cliente comprou um no-break gerenciável, ele consegue fazer o download do aplicativo gratuitamente, instalar, né? E gerenciar o no-break dele dessa forma, à distância. E a gente já tem o no-break, já tem essa ferramenta a partir de 700 VA, o New Station Expert, correto, Júnior? Exato. Então, o no-breakinho aí de 700 VA, ele já tem essa ferramenta. Isso. Todos os no-breaks senoidais, tá? Todos eles, sem exceção, todos são gerenciáveis. Então, todos eles, tá? No-breaks senoidais lá em Interactive e no-break online, até 10 kVA, qualquer modelo, ele já é gerenciável. Agora, os no-breaks de onda senoidal por aproximação, porque, como a gente mencionou, né? Alguns modelos estão focando mais em custos, acessível, etc. Então, não são todos que têm essa funcionalidade, né? Mas mesmo os no-break senoidal por aproximação, alguns modelos já têm. O New Station de 700, Net 4+, de 1.400, de 1.800 VA. Então, desde 700 VA, a gente já, com baixa potência, a gente já tem no-break gerenciável. Legal. Né? E essa outra ferramenta aqui é o Escolha Certa, foi o que o Vilmar comentou, né? Hoje, uma das dificuldades é saber qual no-break indicar, qual no-break comprar para determinada aplicação. Então, nós também temos um aplicativo disponível para download, né, para smartphone, para quem trabalha o dia a dia vendendo no-break, está ali no bolso, sacar o celular do bolso e fazer o dimensionamento. E até o nosso website, se entrar no site da SMS, também tem essa ferramenta Escolha Certa, que permite a gente escolher o no-break de forma mais adequada. Vamos ver um videozinho mostrando como que funciona também. Então, o legal desse aplicativo, né, é que ele já tem uma relação com uma quantidade bem extensa de diversos equipamentos que podem ser ligados no break, né? E a maioria deles já está carregado ali, então o cliente ele não precisa saber quantos watts consome minha TV. Não, ele vai lá e escolhe, eu tenho uma TV LED de 56 polegadas. O aplicativo já faz a conta, indica o no-break, qual que é o tempo de autonomia que aquele no-break vai dar, né? E ele pode somar as cargas. Eu tenho um sistema de CFTV com
8 câmeras, eu tenho um PlayStation 4, o cliente escolhe a carga, né? E a partir daí já faz a conta. E se, por exemplo, eu escolher um servidor, né? O aplicativo já vai entender que para esse servidor precisa ser um no-break senoidal e nem indica os no-breaks que não pode, ele já indica o no-break certo de acordo com a carga que o cliente escolheu. Rapaz, isso aí é fantástico demais. Isso aí é muito legal. Até chama a atenção aí, tanto para os clientes revendedores, quanto para a nossa equipe de vendedores que está aí. Isso aí é muito legal. Imagine que chega um cliente, tanto para você revendedor, né? Ou o próprio revendedor chega para o nosso vendedor e pergunta, olha, eu tenho um computador, eu tenho uma impressora, eu tenho uma placa de vídeo, e a gente fica, tanto a gente como muitas vezes o cliente, né, revendedor, fica sem saber o que oferecer ao cliente. E essa ferramenta que você mostrou aí agora é fantástica. Sim. Ô Vilmar, e aproveitando, a gente, em novidade aí, né, a gente vai estar trabalhando para implementar essa ferramenta dentro do aplicativo da H2I, certo? Certíssimo, muito bom, Paulo, muito bom. Aí vai ser bom para vendas e para os clientes aí que estão acompanhando aí, para poder já dimensionar o no-break e o estabilizador do SMS correto. Muito legal, isso aí é muito legal. Então, como é o nome do aplicativo? Escolha Certa, né? Eu vou baixar agora. Muito bom. Né? Nós temos essa versão disponível no site da SMS, né? Só que o aplicativo, o do site da SMS é mais pensando no usuário final, né? Então, por exemplo, o cliente escolhe a carga dele e a gente vai dar as 3 opções que mais atendem à necessidade dele, porque se para um consumidor final a gente der uma quantidade muito grande de opções, ele acaba mais se perdendo do que ajudando, né? Agora, o aplicativo do smartphone, ele foi concebido como uma ferramenta de apoio a vendas, é mais para um vendedor mesmo utilizar, né? Então, ali, você vai ter desde a primeira opção que atende à necessidade do cliente e todas as outras. Então, de repente, a primeira opção que você fez um dimensionamento para o cliente deu justo o modelo que você não tem na sua loja. Passa para o próximo. Opa, então esse próximo aqui atende é o que eu vou indicar, né? Inclusive, o aplicativo ele permite até você compartilhar uma proposta daquele dimensionamento, você consegue acessar o catálogo técnico daquele produto, você consegue ter até uns vídeos ali no aplicativo também de treinamento de no-break, explicando algumas famílias de no-break. O aplicativo é bem interessante, é uma ferramenta boa para se utilizar no dia a dia mesmo. Muito bom, muito bom. Até reforçar aqui com os gerentes também, para certificar amanhã que todos os vendedores baixem esse aplicativo, conheçam, vai nos ajudar muito, com certeza. Sim. Inclusive, ele chega a detalhar também, Vilmar, por exemplo, se eu escolher uma autonomia onde vai ser necessário adicionar baterias externas, ele já coloca o banco de baterias externas, tudo mais, detalhando até esse nível aí, porque você coloca um dos dados é a autonomia. Sim. É bem bacana mesmo. Muito bom. Ô, Júnior, agora acho que você pode parar de compartilhar a tela, que fica mais espaçado às pessoas e também a gente pode responder a apresentação melhor as perguntas. O PowerPoint termina aqui, agora vamos abrir a perguntas, né? Isso. Vilmar, Érica? Temos perguntas? Teve uma que foi bem lá atrás, que alguém perguntou sobre dispositivo de proteção, se a SMS tinha alguma coisa parecida lá com os equipamentos da Clamper, tá? Como eu vi aqui na hora que passou, deixa eu responder. A Legrand também tem a parte de distribuição de energia, então dentro do portfólio da marca Legrand, na parte de Power, nós temos os dispositivos de proteção de surto, que realmente são muito bons de serem usados lá no quadro elétrico, né, exatamente para você já garantir que a energia nem chegue aos circuitos de alimentação do no-break. Então, a gente consegue fazer proteções desde a saída ali do quadro elétrico. Então, a Legrand também tem lá os DPS, que a gente chama, junto com as famílias de mini-disjuntores, né, e também com IDRs. Tá? Então, a parte de proteção se complementa lá com o resto das linhas que a Legrand possui. Legal. A nossa colega Emily, querida aqui de Salvador,
estava perguntando como é que funciona a questão da garantia dos no-breaks e estabilizadores. Quando a gente fala dos no-breaks menores, né, os no-breaks, os estabilizadores e os no-breaks Line Interactive, né, é o que a gente chama de garantia de balcão, né? Então, a SMS ela tem uma rede de assistência técnica espalhada aí por todo o território nacional, né? Se o produto deu problema dentro do período de garantia, basta, junto com a nota fiscal, encaminhar até uma assistência técnica para ser feito o conserto, né? A garantia dos produtos SMS é de 1 ano, né? Só que os estabilizadores, por exemplo, né, nós temos a vantagem de um cadastro gratuito que é feito no nosso website, estender a garantia do estabilizador para 4 anos, né? E a garantia do no-break para 1 ano e meio. Então, qualquer no-break lá interativo pode ter autonomia de 1 ano, a garantia de 1 ano e meio, e os estabilizadores de 4 anos. Basta fazer um cadastro no site da SMS. Então, quando o cliente compra o produto, né, dentro dele vai um manualzinho com uma explicação de como fazer esse cadastro, essa extensão para ganhar essa garantia adicional. E aí essa garantia é direto com assistência autorizada? Direto com assistência autorizada, porque na hora que faz o cadastro no site da SMS, vai imprimir um certificado de extensão, aí a nota fiscal com esse certificado, automaticamente ele já tem 4 anos de garantia. É só chegar em qualquer assistência autorizada, né, que está nessa relação também, né, e acionar a garantia sem nenhum problema. E aí vale lembrar, Vilmar, você que tem H2I, né, que tem filiais em várias cidades aí da Bahia, e tem região que não tem assistência técnica na região lá, se eu não me engano é um raio de 100 quilômetros, né, Júnior? 130 quilômetros. Se não tiver assistência técnica, o cliente final entra em contato com o saque da SMS, é feita a avaliação, constatado o defeito SMS, é um código postal e o usuário posta o equipamento para SMS sem custo nenhum. Isso, a gente coleta o no-break, né, e faz a manutenção na fábrica. Trabalhar com uma empresa desse porte é outra coisa, Isso né? aí. É outro nível. O Hernandes está dizendo que usa o no-break senoidal online da SMS, recomenda. Top. Valeu, Hernandes. Obrigado. Isso aí. Obrigado. Bruno tinha perguntado aqui, pode explicar quais são no-breaks senoidais online dupla conversão? Desculpa? Bruno perguntou, pode explicar o que são no-breaks senoidais online dupla conversão? Ah, tá. O termo dupla conversão, qualquer no-break online, na verdade, ele seria dupla conversão, né? O dupla conversão é justamente por conta disso, né? Ele pega a energia da rede elétrica, ele converte a energia uma vez, que ele pega a energia da rede elétrica, que é uma senoide. Ele retifica essa energia para uma energia contínua, então é a primeira conversão. Aí ele pega essa energia contínua e faz a senoide de novo, né? Então ele pega uma senoide da rede elétrica, retifica ela e faz de novo. Por isso que a qualidade de energia do no-break online dupla conversão é bem melhor, né? Porque a gente brinca assim, né? O no-break interativo, ele corrige os problemas da rede elétrica? Sim, corrige. Mas imagine que você tem uma casa velha, né? E você reforma ela. O no-break interativo é esse. Você vai ter a mesma casa, só que reformada, melhorada. É a mesma coisa que ele faz com a energia. Ele pega a energia da rede elétrica, repassa essa mesma energia para a saída, só que melhorada. Filtra os ruídos, tira o surto, etc. Já o dupla conversão é a mesma coisa que você pegar uma casa velha, derrubar ela e construir uma casa novinha. É isso que ele faz. Ele destrói a onda da rede elétrica e faz ela de novo perfeita, né? Então, por isso que ele faz 2 vezes a conversão. Ele retifica e alterna essa energia. E com isso ele garante uma energia de extrema qualidade na saída. Muito bom. Rapaz, 1h30 de papo reto já. Passa rápido, viu? Nem parece. Paulo, vamos fazer o sorteio agora? Vamos nessa. Vamos. A Érica, acho que tem uma pergunta. Érica tá na área, Érica. O Peterson está perguntando aqui, os modelos online com capacidade de 10 kVA precisa de módulo trafo? Tô aqui, viu? Na verdade, assim, né, os no-breaks online da SMS, né, quando a gente fala dessa potência de 10 kVA, nós temos os modelos com autotransformador, né, e temos o modelo com transformador isolado.
né? Então, nós temos as duas opções aí, dependendo da necessidade do cliente. Tem aplicações que o cliente prefere e precisa de um no-break isolado, então ele tem que ter esse transformador isolador, né, para garantir essa função, mas em muitos casos, um no-break com autotransformador já é o suficiente. Beleza, ele reforça aqui que é para máquinas de impressão. Peterson, mas a gente tem sim os modelos com autotafo e modelos com isolação, tá? O Júnior, acho que teve uma pergunta aí também em relação à alteração de frequência. É legal essa pergunta aí. Se os nossos no-breaks, no caso, pelo que eu entendi online, conseguem fazer essa alteração de frequência. Isso. Você viu lá que quando a gente falou dos problemas da rede elétrica, né? Os no-breaks Line Interactive protege contra 6 problemas da rede elétrica e os online protege contra 9, né? 3 a mais. Um deles é justamente a alteração de frequência, né? A alteração de frequência é algo que não é comum ter na rede elétrica, é o problema que menos ocorre na rede elétrica, mas quando você tem energia fornecida por geradores, etc., pode acontecer de ter isso. E os no-breaks online, eles corrigem essa variação de frequência, justamente porque ele retifica a onda e faz de novo, né? Então, ele faz a onda com a frequência certinha que deve ter. Sim, Hernandes, eu vi ali, corrigir sim, tá? Principalmente, como você mencionou aí, né? Um dos problemas dos geradores é isso, é a questão da alteração de frequência, correto? Sim, corrigir tanto a frequência... Tanto a frequência quanto a distorção harmônica, que são 2 problemas que costumam ter em gerador, né, em grupo gerador. Ele vai e um plus a mais, tá, Hernandes? Existem modelos da SMS, dupla conversão, que a gente faz a conversão de frequência também. Então, existem equipamentos que o padrão nacional é 60 Hz, por exemplo. Existem equipamentos que trabalham com 50 Hz. Então, a gente consegue, através do UPS, né, do no-break da Legrand, fazer essa conversão, receber da rede com 60 e converter e entregar para o seu equipamento os 50 Hz, né, e vice-versa. Estou errado, Júnior? Certíssimo. Putz, tá vendo? Esse treinamento lá bem antigo do certo, tá vendo? Eu não dormia, não. Então, eu tava dormindo. Aprendeu direitinho.